Vamos estar abrindo lá em Efésios. No capítulo 5. No versículo 18 ao 20. Vamos estar fechando os nossos olhos, vamos fazer mais um momento de oração. O louvor estava tão maravilhoso, tão lindo, né, com a presença do Pai em nosso meio. E nesta hora, Senhor, nós queremos continuar, Pai, nessa mesma adoração, com este mesmo desejo, Pai, de chamar, Senhor, a Tua presença, de atrair, Senhor, a Tua presença para este lugar. Espírito Santo, vem tocar em cada um de nós, Pai. Vem usar, Senhor, a minha vida, vem usar, Senhor, os meus lábios, Pai, para entregar, Senhor, a mensagem que o Senhor deseja, Pai. Senhor, vem abrir, Senhor, os nossos corações. Senhor, vem, Pai, derramar o Teu Santo Espírito, Pai, em nosso meio nesta hora. E venha receber, ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, Pai. Em nome de Jesus. Aqui Paulo diz assim, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre louvor e adoração. E esse louvor e adoração, até a gente estudou, né, um pouco na reposição da aula do ABA na terça-feira, né, foi falado um pouco. E já faz vários dias, né, que essa louvor e adoração, né, fica na minha cabeça. E eu pedindo para o Senhor uma palavra para trazer para os irmãos, mas essas duas palavras sempre estavam no meu coração e na minha mente, né? E eu creio que o Senhor quer falar mais sobre louvor e adoração, já tem falado bastante, né? Então, adoração. Adoração é o coração da fé. A adoração é o centro da fé cristã. Somos criados e redimidos para este propósito divino. Então, o Senhor Jesus, Deus, né, nos criou para adorar a Ele, para adorar somente a Ele. Mas na história bíblica, né, é uma constante disputa, né, sobre quem é digno de adoração, Deus ou os ídolos, né? Porque, como lá no passado, quando o povo andava no deserto, eles sabiam quem era Deus, né? Pelos milagres, pelos livramentos que Deus já tinha feito para eles, mas eles andavam um pouco no caminho de Deus, né? Adorando, exaltando ao Senhor, e de repente, por qualquer motivo, eles pendiam, né, para ídolos. Qualquer ocasião que desse folga, eles iam, né, para ídolos. Como, né, quando Moisés subiu no monte para escrever as tábuas da lei, né, e ele demorou a voltar, quem estava lá embaixo não aguentou esperar, né, porque eles precisavam de um Deus aparente, né, um Deus que eles pudessem tocar ali, né,
para eles verem e confiarem e terem fé. Então eles fizeram o bezerro. E quando Moisés desceu, ali Moisés dava para a gente entender que no deserto, Moisés estava representando Deus para aquele povo, né? E o povo não estava confiando mesmo no Deus verdadeiro, né? Eles precisavam que Moisés estivesse ali para que eles pudessem crer que Deus existia, né? E nós não podemos ser assim, né? Nós temos que crer, nós temos que confiar, que como a palavra de sábado, né, que o pastor deu sobre o batismo, é que para nós ser salvos, nós temos que crer que Jesus é Senhor, que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, que ele é Deus, para que nós possamos ser salvos. Então, para nós poder adorar ao Senhor, para nós poder adorar a Jesus, ao nosso Pai Celestial, nós temos que crer nele. Crer que não é somente aquele Deus que estava lá no passado, mas é um Deus que está aqui no presente, que ele continua conosco, ele continua nos dando as vitórias, ele continua cuidando da mesma forma que ele cuidou do povo no deserto. Mas nós não podemos ser como o povo que andava no deserto, pendendo para um lado e pendendo para o outro, né? Deus, ele é o centro de tudo. Ele é o centro da adoração, né? A adoração recoloca Deus no lugar central da nossa vida e da igreja. Então, o Senhor, ele tem que ser o centro, para que a nossa adoração, ela venha fluir como deve ser, como o Senhor merece, né? Lá no Salmos 95:6 diz assim, né? Vinde, adoremos e prostremos diante do Senhor, que nos criou. Então nós devemos nos prostrar, nós devemos acreditar que este Deus nos criou e é somente a Ele que nós devemos a adoração, né? Eu até quando o Adriano começou a louvar, né? E daí começou a louvar, deu o segundo louvor, depois veio agora o terceiro louvor. E, né, foi se confirmando a palavra, né, que Deus, ele é o meu tudo, né? Ele é o nosso tudo, né? E que os anjos cantam santo, 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 né? E até nessa passagem que eu vou fazer, ele tem a passagem de João, né, que lá de Apocalipse, quando João viu os 24 anciãos, né? Então, os louvores já vinham dizendo o que era para nós fazer, a adoração, né? Louvar e adorar a Deus. Qual a importância da adoração? A adoração é um fundamento do nosso relacionamento com Deus. É a união de vida e fé. É a formação do nosso caráter, pois forma nosso caráter quando adoramos aquele que mais valorizamos. Então, se nós valorizamos mais o dinheiro, o nosso caráter vai ser mesquinho, né? Mas se nós adoramos ao nosso Senhor Jesus, se nós adoramos a Deus Pai, ao Espírito Santo, o nosso caráter, ele vai ser igual ao de Deus, né? Semelhante ao Pai, que é com quem nós devemos ser parecidos, é com quem nós estamos num processo, né, de ser igual ou mais parecido com Deus. É identidade e missão. Ele define a nossa identidade e a nossa missão no mundo, né? 1 Pedro 2:9, se der para colocar lá para nós, eu devo ter marcado, né, mas
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Senhor, né, a nossa identidade, ela é uma geração eleita. Nós somos uma geração eleita que o Senhor chamou, né? Nós somos sacerdócio real. Então essa é a nossa identidade, somos um sacerdócio real. Foi Jesus quem nos escolheu, foi Deus quem nos escolheu, né? E quando aqui quando o assunto é louvor e adoração, muito provavelmente você deve pensar que já leu e ouviu o suficiente sobre isso. Afinal, participamos todos os finais de semana de cultos. Mas quando pensamos que louvor e adoração fazem parte da vida de quem reconhece quem é Deus e o que Ele tem feito em toda a história. Essa é uma reação esperada por quem aprecia o valor de algo ou de alguém. Então, quando nós participamos, né, dos cultos, nós temos a plena certeza que nós estamos cultuando a Deus, nós estamos adorando a Deus, né? É ao Senhor Jesus que nós estamos adorando, é a Ele, né? Aqui diz assim, né, que é uma reação de quem aprecia o valor de algo ou de alguém. Então nós apreciamos o valor de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? A questão, por que adoramos? A adoração, ela nos conduz à essência dessa prática. João descreve em Apocalipse 4 e 5 um cenário grandioso de adoração a Deus, ou seja, existe louvor e adoração no céu. Existe também na terra, pois a palavra diz, assim na terra como no céu. Eles estão diante da glória de Deus e nós clamamos por esta glória aqui na terra. Então aqui essa passagem, né, é a passagem lá de Apocalipse 4 e 5, né? É a visão do trono, né, o 4, a visão do trono, da majestade divina e dos 24 anciões e dos 4 animais. E o 5, né, é o livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro, que é digno de abrir o livro. Então, quando João, ele vê, né, aqui diz assim, né, no 4, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vêm acontecer. Então imaginem a fé que João tinha, a adoração, a devoção que João tinha, que ele escutou a voz do Pai. Ele escutou a voz de Deus dizendo para ele, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vêm acontecer. E aqui diz assim, né, que logo ele foi arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Irmãos, eu comecei a ler essa passagem e às vezes, antes de a gente estar para estudar para algo, a gente às vezes passa meio corrido. Não começa a entrar, como dizia o pastor Emerson, a gente não entra na história. Mas quando você começa a estudar, você começa a entrar nessa história. E eu comecei a imaginar, né, como seria o trono de Deus, né?
Veja, aqui dizia que né, tinha um arco celeste e estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeraldas. O quanto nosso Deus é precioso, o quanto nosso Deus é valoroso, né? E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aí mais lá na frente, lá diz assim, a partir do 8, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, a palavra do Senhor aqui diz assim, né, que aqueles animais, né, ali, em 4 animais, eles tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor delas e por dentro delas eram cheios de olhos, que não descansavam, né, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então, que nós possamos dizer também todos os dias, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos fazendo os nossos afazeres de casa, que nós possamos estar adorando ao Senhor, entoando Santo, 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 porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E nós sabemos que esse dia está próximo, né? Aqui, né, diz assim, né, que há louvor aqui no céu, né, e aqui na terra, pois a palavra do Senhor diz, né, que eles estão diante da glória de Deus e nós clamamos por essa glória aqui na terra. Os 24 anciãos estão diante de Deus e eles têm, né, essa glória perante eles, diante da face deles. E nós hoje estamos aqui na terra clamando por essa mesma glória, para que esta glória venha se fazer aqui, né? Venha se fazer através das nossas vidas, que nós possamos ser um canal de adoração, que nós possamos levar as outras pessoas a adorar ao Senhor, com o nosso modo de viver, com o nosso testemunho, né? Que nós possamos ser esse canal, porque essa é a nossa missão, ser um canal para que as pessoas cheguem até o conhecimento do Senhor, para que as pessoas cheguem à adoração, à perfeita adoração. Louvor e adoração como expressão e devoção. Antes de tudo, precisamos ter em mente que o louvor é diferente da adoração, mas andam lado a lado, sendo ambos essenciais para expressar o nosso amor e devoção a Deus. O louvor consiste em elogiar, exaltando a natureza de Deus e as suas realizações. É claro, fica mais fácil fazer isso por meio de músicas
mas não precisa ser necessariamente por meio delas. Aqui, como nós estávamos louvando, né, e dizendo o quanto Ele é precioso, né, que Ele é o nosso tudo, nós estávamos adorando ao Senhor através do louvor, né? Mas nós também podemos adorar ao Senhor aonde nós estiver, aproveitar os pequenos momentos, né? Como agora esse tempinho, há umas 3 quintas atrás, eu acho, a Eliane estava falando, né, que ela aproveita o momento em que ela está levando os meninos para o colégio, ela aproveita dentro do carro para orar, né? Ela vai falando com Deus, ela vem falando com Deus, e é o que a gente faz, a gente sai, né, pedindo ao Senhor que Ele vá conosco, que Ele fique conosco, que Ele conduza os nossos passos, os nossos caminhos, que Ele não permita, né, que nada venha acontecer. E muitas vezes a gente esquece de adorar a Ele nesse momento, né, em dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é precioso, mas que nós possamos aproveitar todos os momentos, né, para louvar ao Senhor. Porque se nós louvamos dizendo, tu és meu tudo, nós temos que honrar esse és meu tudo, né? Nesse contexto, o uso de louvores foi incorporado a liturgias dos cultos por meio da música. Reconhecemos o imenso poder da música. As notas musicais, quando utilizadas com sabedoria, podem nos conectar profundamente e enfatizar a mensagem do culto. Eu lembrei do pastor agora de novo, quando o pastor falou lá no sábado, né, que quando o Fernando tocava, né, as músicas que o Fernando tocava, né, podia levar as pessoas, né, ao céu. E quando é feito com amor, quando é feito somente pelo Senhor, quando não é colocado o nosso eu, eu estou fazendo bonito, aí não adianta nada, não é por nós, não é para nós, é pelo Senhor, é por Ele, né? É somente por Ele que as coisas são feitas e que nós fazemos. As pessoas frequentemente esquecem qualquer passagem bíblica que foi ministrada durante o culto, mas lembram facilmente as canções que foram entoadas dia após dia. Até eu comentei com o Adriano que no sábado, a pastora Ingrid, depois que foi embora, ela me passou uma mensagem perguntando qual era o nome do louvor que tinha sido cantado aqui. Aí eu passei para ela, né? E é uma verdade, porque muitas vezes o louvor a gente não esquece, que às vezes o louvor ele traz, né, uma pregação nele, né? E muitas pessoas são salvas pelo louvor, através de um louvor, muitas pessoas são curadas através de um louvor, porque através do louvor ela consegue se entregar e chegar até o trono da graça, né? Através do louvor ela consegue chegar na adoração divina. Nossas canções não apenas exaltam a grandeza e os efeitos de Deus, mas também atuam como meio de ensino e aprendizado. Elas não estão voltadas para o homem, mas são uma manifestação de adoração ao único digno de tal devoção, ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse, que foi a minha mensagem que eu li no começo, né? E era para nós nos encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, né? Adoração e louvor, profundidade espiritual e significativa da vida cristã.
Por outro lado, a adoração, ela vai além do louvor. Em sua profundidade espiritual, seu significado é prestar culto. Está relacionado ao ato de servir. A adoração envolve uma conexão mais íntima e é uma resposta de reverência, submissão e entrega total. Ela abrange toda a nossa vida cotidiana. Aqui é aquela adoração como o pastor Emerson dizia, né? Que nós temos que viver um culto 24 horas, né? E então ela é uma conexão mais íntima. Às vezes nós estamos ouvindo uma palavra e aquela palavra, tem dias que aquela palavra ela mexe tanto com a gente que nós estamos sentados lá e as lágrimas começam a descer sem você conseguir segurar, né? E você vai sentindo aquelas lágrimas descer, mas é uma alegria que você está sentindo dentro que a gente não consegue explicar. Quando nós conseguimos a entender a palavra que está sendo pregada, quando ela consegue entrar no nosso coração e nós conseguimos levar ao Senhor toda a adoração que Ele merece. Adorar se assemelha mais a apreciar o valor de alguém. No nosso caso, o valor de Jesus, né? O valor de Deus, o valor do Espírito Santo. E viver para servir e agradar aquele que é adorado. Essa parte, né, me chamou a atenção porque aqui diz assim, né? Adorar se assemelha mais a apreciar o valor de algo ou alguém, e viver para servir e agradar aquele que é adorado. Então, quando nós amamos nossos pais, nós amamos os nossos filhos, né? E nós queremos e tentamos fazer o possível para agradar, né? Os nossos pais, para agradar o filho, né? Quando nós vemos que um filho está precisando de algo, nós corremos, se nós não temos condições financeiras ou não está ali na nossa posse, muitas vezes nós temos só o nosso ombro nessa hora para dar aos filhos, ou uma pessoa querida, nós corremos ao Pai Celestial e pedimos a Ele, né? E como que nós podemos dizer que nós adoramos ao Senhor, nós adoramos a Deus e muitas vezes nós desagradamos a Ele, né? Muitas vezes nós desagradamos ao Senhor simplesmente por algo às vezes não dá certo, né, na nossa vida e nós reclamamos. Às vezes perguntamos, Pai, por que comigo? Né? E muitas pessoas também desagradam a Deus porque escolheram a desagradar a Deus. Sabem? Tudo o que Deus é capaz de fazer, tudo o que Deus é, sabe que Deus é tudo na vida e mesmo assim preferem e dão valor para coisas, né? Para coisas que não vão trazer paz, que não vão trazer vida, que não vai trazer salvação, mas mesmo assim preferem estar em outros lugares do que no melhor lugar que seria a casa do Pai, né? Portanto, não se limita apenas ao ato de cantar, mas também engloba ações de amor e de serviço a Deus. Desse modo, a adoração consiste em colocar Deus no centro de tudo e reconhecer a sua soberania. Então, desse modo, né, nós podemos
Se nós servimos a Deus, nós estamos à disposição dos serviços que Ele colocar em nossas mãos, né? E nós não vamos reclamar, mas nós vamos fazer com amor, fazer com alegria, porque nós queremos agradar aquele a quem nós adoramos, aquele a quem nós cremos, aquele a quem nós servimos. Ela permite a adoração, né? Ela ultrapassa o aspecto da nossa existência, tornando a nossa vida uma jornada contínua de adoração a Deus. Então, a nossa jornada tem que ser continuamente adorando a Deus. Nesse interim, é importante enfatizar que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Logo, adorar a Deus nos torna mais verdadeiramente humanos. Ao dirigirmos a nossa adoração àquele que nos criou, encontramos o significado de uma vida plena. É por isso também que é muito importante na vida cristã a adoração, que busca entender. É muito importante na vida cristã estudar a palavra e procurar entender a natureza de Deus. E se de fato somos a imagem e a semelhança de Deus, surge em nós uma profunda necessidade de conhecer mais sobre Ele. E essa possivelmente é a razão pela qual muitas pessoas parecem desconectadas da adoração cristã. Porque não buscam conhecer a Deus, né? Porque não leem a Bíblia, porque não buscam conhecer cada dia mais a Deus e estão desconectadas da adoração. Não conseguem adorar a Deus como ele merece. O deleite da adoração surge quando nós nos empenhamos em compreender a verdade sobre Deus, por meio de revelação contida nas Escrituras. Davi ordena profunda adoração. Quando Davi ele pede para trazerem a arca, né? Ele vai lá, ele coloca um carro de boi que nunca foi usado, né, novo, e acontece, né, que um dos seus servos lá, né, ele morre, né, porque ele vai acudir a arca e acaba morrendo, né. Então, como resultado, Davi compreendeu a importância da ordem da adoração. A adoração não é um ato desordenado, algo que se realiza de qualquer maneira. Não se trata de um costume que se enraiza e assim é executado de forma casual. Recorda a passagem em 2 Samuel, que é a parte lá de quando Uzá, né, perdeu a vida ao tocar a arca. Ao levar a arca até Jerusalém, então aí ele organizou, né, muitos músicos e cantores para cercá-la. Sobretudo, ele entendeu que Deus não encontrava satisfação apenas nos rituais de sacrifício. O que Deus desejava era cultivar uma relação com o seu povo. Então, a adoração continua sendo aqui a mais profunda intimidade tua e de Deus, minha e de Deus. Quanto mais nós adoramos, mais íntimo do Senhor nós ficamos. Quanto mais nós procuramos conhecer a Deus, mais íntimos dele nós ficamos. Então, mais nós vamos saber o que podemos e o que não podemos fazer, né? O propósito é enaltecer a Deus, glorificá-lo.
Quando reconhecemos a verdadeira natureza de Deus, demonstramos nossa gratidão por meio de palavras, cânticos, ofertas e serviços. Em outras palavras, o reconhecimento leva a uma resposta de gratidão por meio de tais ações. O louvor e a adoração ele pode transformar as nossas vidas. Podemos perceber que tem uma ação no louvor e na adoração a Deus que sobe, uma intervenção que desce. Quando nós adoramos a Deus de coração, quando nós nos entregamos, quando nós nos prostramos, quando nós nos lançamos a Deus e mandamos a adoração para o alto, certamente o Senhor vai responder, Ele vai mandar a glória para baixo, né? Ele vai mandar descer o seu Espírito Santo, Ele vai mandar descer os seus anjos e Ele vai mandar com que a glória dele se manifeste no nosso meio. E isso ocorre quando nós nos entregamos à adoração a Deus. Davi, em Salmo 103, também nos orienta a ordenar na nossa alma, nosso espírito, a louvar e bendizer o Senhor. Este salmo é particularmente impactante, pois em muitos momentos nos sentimos desanimados. A instrução de Davi para que comandemos a nós mesmos a louvar a Deus. Esse é o exemplo claro do poder do louvor e da adoração como hábitos transformadores. Por fim, é através do louvor e da adoração que recordamos os grandiosos feitos de Deus ao longo da história. Avivando a nossa fé, o hábito do louvor e da adoração trabalha em nosso imaginário, nos conectando no presente como no passado, e nos lembrando constantemente de quem está no controle de tudo e também das nossas vidas. O louvor e a adoração transcendem palavras e melodias, moldando nosso espírito e coração, nos aproximando do nosso Deus e Criador em uma jornada de devoção profunda, de adoração profunda, de louvor todos os dias. A passagem de Salmos lá, por incrível que pareça, é a mesma que a Eliane leu no sábado. Salmo 103. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, né, Davi aqui, ele ordena para que a alma dele adore ao Senhor, a alma dele louve ao Senhor. Então, para que nós possamos todos os dias lembrar que não importa o que esteja acontecendo, né, na nossa vida, porque é fácil adorar e é fácil louvar quando tudo está bem.
Mas quando as coisas não vão bem, é aí que nós precisamos adorar. É aí que nós precisamos louvar, né? Tem um louvor que diz assim: tá chorando, louve, né? Tá sorrindo, louve, tá sofrendo, louve. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é merecedor, né? De honra, glória e louvor. Que nós possamos estar vivendo todos os dias em adoração. E que cada dia mais nós possamos buscar conhecer a Deus, para que nós possamos ficar mais íntimos dele. E que quando nós abrir a nossa boca para adorar a Deus, para louvar, para orar, né, para orar, para nos colocar no nosso momento de oração, o Senhor, nós estejamos tão íntimos dele que não precise nós ficar ali horas e horas implorando para que a presença dele venha, mas que assim que nós se colocar, a presença do Senhor ela possa vir. E que a adoração possa subir até o trono da graça e que ela seja a mais verdadeira possível, né? Porque perante o Senhor nós não adianta nós chegar com fingimento, porque dos olhos do Senhor nada se esconde, né? E Ele conhece o nosso falar, mas Ele conhece também o nosso pensar. Então, por mais que às vezes nós não, que às vezes nós chegamos, né, na presença do Senhor sem estar com aquele desejo ou com aquela disposição, como diz, chega correndo nos 5 minutos e Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso e vamos embora, né? Mas que às vezes nos 5 minutos, nos 10 minutos nós tenhamos o mais profundo, a mais profunda adoração, que nós já chegue ao Senhor sem nenhuma reserva, né? Que nós deixe o Senhor entrar e fazer a obra dele em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, para que os nossos cultos ao Senhor, quando nós vier dar o nosso culto ao Senhor, o Senhor já esteja ali, né, com as suas mãos estendidas, porque sempre Ele está esperando. Ele sempre nos espera. Ele sempre espera que nós chegue, que nós adore, que nós louve, né? O nosso lugar aqui na casa do Pai sempre está guardado, porque Ele sempre está esperando. Ele nunca chega depois de nós, Ele sempre chega antes, né? Então, sempre tem um encontro marcado em cada culto conosco. E se nós vier da nossa casa com o nosso coração aberto, já desde lá dizendo, Senhor, eu vou a esse encontro contigo hoje. Eu já estou na tua presença, mas o lugar onde o Senhor nos deu para cultuar foi a casa dele. É onde ele nos ordena a juntar com nossos irmãos e adorar a ele junto com os nossos irmãos. Então que nós possamos todos os dias de culto nós possamos estar aqui. Nós sabemos que muitas pessoas nessa hora não podem estar aqui por vários motivos, por doenças, por trabalho, mas que nós possamos sempre colocar o Senhor no centro de tudo e fazer a vontade dele. Mistério de louvor.